26 de junho, domingo. O meu nome é Leonel. Nós vamos estudar no vídeo de hoje o índice Bovespa, Vale 3, Petri 4, RRP3, RECV3. Vou colocar aqui também PRIO 3. Vamos ver aí 4 petroleiras, depois BPAC11, BRKM5. Esses papéis aqui eu quero mostrar para vocês um padrão no gráfico. Quero compartilhar com vocês o, uma avaliação desses papéis, né? E nós vamos encerrar com 4 pedidos que foram feitos aí, que é VEG3, ABEV3, EMBR3 e GGBR4. Durante a semana eu não acompanhei muito de perto o mercado. Essa semana marcou a perda da minha mãe, a Dona Iorane, 80 anos, né? Morreu na última quinta-feira, vítima de câncer. E toda vez que a gente tem a ausência de um pai ou de uma mãe na vida da gente, isso é desafiador, é um sentimento novo e vida que segue, né, pessoal? Então eu não acompanhei muito de perto. Tá? Nesse domingo eu olhei todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa. Não vi compra em nenhum deles para swing. Talvez no gráfico diário. Talvez no gráfico de 60 minutos, tempo gráfico mais curto, alguns papéis, um que outro. Tá? Então, na minha opinião, para swing, compra, não vejo. O momentum não é o adequado, na minha avaliação, de acordo com o meu perfil de risco e a metodologia que eu uso, que é a teoria dos pivôs. E para venda, tem alguns papéis que dão condições, mas tem que tomar cuidado porque o gráfico esticou demais, principalmente os da carteira teórica do índice. Então tem que ter um pouquinho de cautela também para quem gosta de operar vendido. Vamos lá. Índice Bovespa. Na minha opinião, se o índice subir, ele já encontra resistência aqui, ó, na média de 9 períodos, 100 mil pontos e 300, 100.300 pontos. Depois, se continuar subindo mais um pouquinho, 101.075. Tá? Se continuar subindo mais um pouco, lá em 102.800. Tá? São pontos de resistência. É onde ele sobe, tende a tocar e cair. Sobe, tende a tocar e cair. Certo? Estamos muito afastados da média de 21. Tá? Muito afastado. Tem um desvio da média aí de quase 8%. Isso é bastante coisa, tá? No entanto, a gente não vê sinal à vista aqui de uma reversão dessa tendência de baixa iniciada ali em abril, tá? As médias apontam para baixo e o índice tem um suporte, na minha opinião, 97.771. Se continuar caindo, né, pessoal, pode buscar ali a região dos 93 mil pontos, que nós temos esses dois fundos deixados lá em 2020. Bom, o índice ele inverte essa tendência aqui, ó, de baixa. Se deixar aqui um maroboso ou marobozu, né, como queiram, né, um candle que não tenha sombras, tá? E ou então se ele fizer o pivô de alta. Vamos olhar agora o gráfico semanal. Quem acompanha os nossos vídeos aqui sabe que nós dizíamos, né? Olha, o índice tem uma hipótese que ele pode estar montando uma onda 3 para baixo, né? Então nós temos o pivô de alta assim, e temos o pivô de baixa, que é assim. A onda 3 está aqui, ó. Muito bem, o índice acabou fazendo uma onda 3 para baixo, tá? Vamos limpar aqui esse gráfico. Quem operou na venda aqui, imagino que tenha sentado o dedo na venda aqui nos 102 mil ou aqui um pouquinho mais em cima, né, na região aqui dos 104, 104 por aqui, ó, tá? Bom, o, o índice, pessoal, vamos botar aqui a extensão de Fibonacci. Fibonacci nos ajuda a calcular aqui os níveis, que são pontos de suporte no semanal. Olha aqui, ó. Nós estamos pertinho de um ponto de suporte dado por Fibonacci, a região de 97.300 pontos. Isso aqui é um suporte
dos níveis de Fibonacci. Tem nível aqui, aqui tem outro, aqui tem outro. E depois a gente sabe que o papel, né, ou ação, o índice, ele tende a expandir para baixo numa perna de baixa, aqui nesse caso, toda essa perna de alta, a primeira onda. Aqui nós temos a primeira onda, ele tende a fazer aqui pelo menos 100% da primeira. Então nós temos o 100% aqui, ó, 93.125. Isso aqui existe uma probabilidade grande de o índice buscar essa faixa. Já está lá perto, né? Mais aí, vamos ver aqui, ó, uma queda aí de mais 5% já está lá, certo? Mas nós estamos em níveis de suporte dado por Fibonacci. Então pode ser que a gente faça aí pode ser que tenha uma reação aí de curto prazo no mercado, um repique que a gente chama, né? 93.125 caprichosamente é aquele fundo lá dos deixado aqui, ó, tá vendo que tem dois fundos? Deixados ali em março e setembro de 2020. Então é um suporte bem importante, tá? Quando é que a gente vai parar de cair aqui, Leonel? Olha, vai ter que deixar um martelo aqui num fundo, ou vai ter que ter um candle que é o Maroboso ou Marobozu, como queiram, né? Um candle que não tenha sombras, um candle igual tipo esse aqui, ó, com volume bem alto, tá? Que aí depois ele indica, sugere que possa haver uma alta, né? Mas ou então o pivô de alta, que aí demoraria semanas, tá? O índice precifica nesse momento toda uma incerteza global com uma possível recessão. A grande questão é: vai haver recessão ou não vai nas principais economias o ano que vem? E em âmbito doméstico, risco fiscal, e nós temos aí também eleições que começam a condicionar o preço dos ativos. Vamos de imediato olhar a Vale 3. O que nós podemos dizer do gráfico da Vale? Tá? No semanal, a situação ela é um pouquinho complicada, porque nós podemos estar fazendo o que o índice Bovespa está fazendo, né? A Vale ela tem uma correlação positiva com o índice Bovespa, né? Ela tem peso aí de 15% aproximadamente na carteira do índice. Então o que ocorre lá mais ou menos é o que ocorre aqui. Olha aqui, ó, perna de baixo, teste de topo, onda 3 para baixo, tá? Não estou dizendo que vai ter uma onda 3 aqui para baixo, estou dizendo que existe uma probabilidade dada essa configuração gráfica, tá? Olha aqui, ó, um pivô de baixa, né? Nesse momento aqui, eu ainda considero um ponto de suporte a região dos 74,62, suporte dado por esse fundo. Tá começando a perder, tá? Vamos seguir acompanhando. O risco aqui é a Vale fazer para baixo, né, toda essa perna de queda aqui, ó. O risco aqui é a Vale fazer aqui uma expansão de Fibonacci, né, chegar lá em R$ 63, ou seja, ela expande para baixo aqui toda essa perna de baixo, tá? O que é positivo em Vale neste momento? E aí quem quer operar vendido tem que ficar esperto, né? Tem que ficar atento a isso aqui. O volume ele não sobe, tá? O volume ele cai levemente. Tá? Isso significa que os vendedores estão ainda muito fortes, né? Mas não é crescente a força vendedora. Ela é estável com uma leve queda. Quero mostrar para vocês o gráfico do minério de ferro lá em Dalian, na China. Então, o contrato futuro despencou, lembrando que o candle verde na China é a queda. Então, para quem gosta de análise gráfica, fez um topo duplo, né, e chegou nas mínimas deste ano, tá, pessoal, com um forte volume vendedor. Muito bem, vamos esperar aí como é que o minério se comporta durante a semana, porque ele condiciona o preço da Vale. Agora, no diário, o que a gente pode entender de Vale, né? Na minha opinião, praticamente aqui andando de lado, congestionando no fundo, o que não é bom, tá? Se esse papel subir, se a Vale fizer um repique, ele já encontra resistência, na minha opinião, 77,42, depois 77,67. E se continuar subindo mais um pouquinho, 79,34. Depois tem um gap para ele fechar. Então, pode buscar 81,59 por ali, né? A parte superior do gap aqui, ó, que é um ponto de resistência.
Mas isso se a Vale fizer um repique, se subir, tá? A Vale tem um suporte muito importante aqui em 72,43, tá? Aqui, ó. Ok? Médias apontam para baixo, tá? Mas eu não vejo operação para swing nem na ponta compradora nem na vendedora neste momento, porque cair já caiu bastante, tá? Teria que esperar ele perder novo suporte aqui para verificar se vale uma entrada na ponta vendedora. Eu sei que a maior parte de vocês aí não gostam de operar na venda, né? Gostam de operar na compra, tá? Petri 4, né? Petrobras. Petrobras, além de todos os riscos, ainda tem mais o risco político, tá? Pegando forte aqui no papel. Suporte de Petrobras, na minha opinião, no gráfico diário, 25,90 esse fundo aqui, ó. Perdendo isso aqui, pode chegar aos 25,50, de repente 24,28, tá? Se subir, 27,76 é um provável ponto de resistência, o outro 28,43. Depois tem um gap. Se fechar esse gap, 28,85. Então, caso faça um repique, esses são os prováveis pontos de resistência, tá? Possíveis alvos. Médias apontam para baixo, né? Isso não é positivo para quem quer comprar Petrobras. Não vejo compra para swing no gráfico diário. É uma operação contra a tendência e uma tendência forte aqui de baixo, tá? O volume até tem caído um pouquinho, mas o papel, as médias apontam para baixo, tá? Bem para baixo, bem inclinadas, tá? Quero ver outras petroleiras com vocês. Vamos começar por Prio 3, PetroRio. Olha aqui, despenca com o preço do Brent, né, caindo, possível recessão. Isso afeta o preço do petróleo, né? Toda vez que o mercado ele vê uma possível recessão, ou ele coloca uma possível recessão no radar, a possibilidade já faz com que o preço do Brent recue, e isso é, acaba impactando as petroleiras, tá? Congestionando num fundo, tem suporte 20,29, tem resistência onde? Resistência aqui, ó, 21,94. Observem que se romper essa resistência, a próxima é aqui, ó, 22,68, ou seja, um gap, tem um gap na parte de cima do gap. Depois na média, 23,23. Como caiu muito forte, ele sugere que pode fazer um repique, tá? Repique é algo sempre complicado de operar, tem muito risco envolvido. O que eu gosto de operar é o pivô de alta. Não vejo sinal à vista de um pivôzinho de alta, tá? O pivô de alta, para quem é novo aqui, está nos acompanhando, é essa assim, ó, o papel sobe, testa fundo, depois volta a subir. Isso aqui é o pivô, um eixo aqui para cima. Muito bem, agora nós vamos ver o gráfico de RRP, 3R, né? RRP3. É muito R para um mesmo ticker, né? Olha aqui, ó, esse papel deixou aqui um martelinho num fundo. Ele sugere o martelinho que pode haver um repique, tá? Pode voltar a subir aqui e ir até onde? Teoricamente, ele tende a ir até a média, a primeira média, que é a média do especulador, de 9 períodos, em 37,05, onde temos também esse topinho aqui, ó, tá? Tem um gap para ser fechado aqui, então a parte de cima do gap 35,96 pode ser um ponto de resistência, toca ali e tende a cair, ou um possível alvo. Para quem quer operar isso aqui contra a tendência, tem que pular lá para o gráfico de hora em hora e ver um possível pivôzinho aqui, tá? Até tem, né, pessoal? Mas tem que ver se o volume vai ser crescente. Eu prefiro um pivô maior aqui de várias horas, tá? Muito cuidado com os falsos rompimentos. Operar contra a tendência é bem, como é que eu posso dizer? É assumir muito risco, ok? Mas tem gente que gosta, né? Na minha opinião, não vejo aqui venda porque está muito longe das médias, e não vejo compra por enquanto. Teria que esperar mais candles aqui, teria que esperar armar pivô. O outro papel que nós temos é a REC V3 Petro Recôncavo.
no diário, tá? Esse aqui já não é tão feio, né? Aliás, deixou um martelo aqui com aumento de volume, né? Na sexta-feira, olha aqui, ó. Martelão. Se continuar subindo, 25,64 e depois na média ali de perto da média de 21, 26,21, 26,33. Aqui, ó. Certo? REC V3. Agora vamos ver dois papéis para quem gosta de operar na venda, BPAC11. Esses papéis eu usei para exemplificar o que eu gostaria que vocês observassem, para aqueles que gostam de operar na venda. Tá? Então aqui vai uma mensagem para quem quer operar na venda, já que muitos gráficos dão aí condições. Em outros já não dão mais porque esticaram muito, caíram muito, aí tem que ter um pouco de cautela. Para quem quer operar na venda, você explora isso aqui, ó, papel cai, repica e volta a cair. BP AC11 teve dois candles aqui de baixa, né? Então, se o papel ele tende a buscar aqui a sua principal suporte, 20,94, a queda pode vir até aqui e parar. Agora, se furar, se romper esse fundo, aqui pode ser um ponto de entrada e aí você coloca Fibonacci de preferência, né? E tenta verificar em níveis de probabilidade até onde iria essa queda, tá? A queda tem uma probabilidade de ir até R$ 18 caso o papel rompa, né? Caso a queda venha com força e rompa ali a região de 20,95, tá? Então essa estrutura aqui que vocês têm que enxergar no gráfico, isso aqui, ó, tá? Quando faz uma perna de baixo, testa o topo e volta a cair. Se perder o fundo anterior, ali pode ser um ponto de entrada para quem quer operar na venda para swing usando o gráfico diário. Isso vale também para BRKM5 e vários outros papéis. Tá? Só estou usando eles como exemplos. Tá? Olha aqui, ó, cai forte. Está fazendo um testezinho de topo aqui. Ó. Veio até a média. Aqui um ponto de resistência. Se ele voltar a cair, se o papel voltar a cair e perder 36 reais, perder esse fundo, o papel ele pode projetar para baixo toda essa onda, essa perna aqui de baixo. Então aí nós teríamos, né, uma operação aí na venda com alvos bons. Tá? Eu sei que muitos de vocês não gostam de operar na venda, mas eu deixo aqui então como que seria uma provável operação dessas. Claro que isso é feito de acordo com o meu perfil de risco, você pode pensar diferente, não tem problema nenhum, tá? Mas os papéis, o papel ele tem que ter uma perna de baixo, tem que ter um repique e depois tem que ter uma outra perna de baixa e as médias têm que apontar para baixo também. Tá? Isso serve para vários outros papéis do índice Bovespa. Tentem caçar lá no gráfico isso aqui, ó. Tá? Perdendo fundo anterior pode ser um ponto de entrada, tá? Agora nós vamos terminar o nosso estudo vendo alguns pedidos. VEG3, papel aí que teve uma semana bem boa, né? Subiu. Para mim, não é hora de comprar. Por quê? Porque ele subiu. Só isso aqui não basta. Para quem gosta de usar linha de tendência, a gente pega a linha de tendência, passa pelos topos aqui mais relevantes, né? E nós observamos que nós temos uma sequência de altas aqui que rompe a linha de tendência, ok? Eu não sou muito fã da linha de tendência, né, porque ela é muito subjetiva. Olha aqui, ó, perna de alta, o que VEG precisa fazer? Precisa fazer o teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. Então ele precisa cair, tá? Ou fazer uma correção no tempo, andar de lado, ficar aqui andando de lado. Se ele cair, o ideal seria que caísse até 25,21, 24,73 nas médias. Uma vez buscando as médias, se ele voltar a subir, pode ser aí o papel fica interessante. Se ele armar o pivô de alta, né? E se romper aqui 27,06, tá? Fica interessante, tá, pessoal? Eu diria até mais. O papel tem que romper 27,12, porque ele tem que romper
essas resistências aqui, ó, ali do mês de maio, tá? Vejam que o volume aumenta, isso é positivo, e as médias ficam inclinadas para cima. E a VEG ainda cruzou para cima das médias, né? Então temos uma condição aqui boa, mas ainda, na minha opinião, ele precisa testar o fundo, precisa fazer uma perninha de baixa, precisa cair um pouquinho ou lateralizar. Lateralização é uma correção no tempo. Sobre VEG era isso. A BEV3 tem uma situação gráfica parecida. É hora de comprar a BEV3? Na minha opinião, não. Por quê? Porque depois dessa alta aqui do papel, tem que vejam que o preço fica acima da média de 21, isso é positivo, média de 9 já estabiliza, o volume sobe um pouquinho, mas o papel tem que testar o fundo. E depois de testar o fundo, ele tem que armar pivô e subir, tá? Certo? Então, a BF é a mesma coisa. Agora, EMBR3. Ó, é um outro papel parecido com o Ambev e parecido com também VEG, tá? Por quê? O papel tem que subir, deixou um martelo, subiu, o volume não acompanhou, mas o preço cruzou para cima da média de 21, tá? É uma configuração gráfica boa, mas não dá para comprar agora, tem que testar o fundo, tá? Então, se houver um teste aqui de fundo até 12,05, 11,72, após o teste de fundo, se ele armar pivô e voltar a subir, romper 12,64 ou 12,68, tá? Se romper essa linha aqui, pode-se avaliar uma entrada no papel, tá? Mas ele precisa testar o fundo, certo? Depois de Embraer, vamos ver Gerdau GGBR4, um outro pedido. Desaba muito, com muita força, tá, pessoal? Muita força mesmo. Nós não víamos uma queda assim tão acentuada já há algum tempo, né, em Gerdau, né, com as commodities metálicas caindo, né, em âmbito global. Uma possível recessão provoca isso, né, nos papéis desse setor. Acumulando aqui no fundo, tá? Se voltar a subir, 23,95 é uma provável resistência, 24,08 é outra, 24,69 é outra, tá? As médias estão apontando para baixo. Não vejo compra para swing, também não vejo venda para swing, porque já despencou muito, tá afastado das médias, né? O risco é operar na venda, o papel subir e você fica aí com perdas na operação, tá? Para quem quer vender, tem que esperar repicar, esperar o papel cair e perder ali 21,89, que é uma resistência bem significativa, tá? Muito bem, pessoal. Então por hoje era isso. Agradeço muito a atenção de você. Desejo uma ótima semana. Nos vemos lá no próximo domingo. Até lá.